Olá, meu amigo e minha amiga da TV Galvão, nosso canal no YouTube, e você que já faz parte dos nossos mais de 45 mil seguidores no Facebook, o nosso carinho, o nosso afeto, a nossa consideração. Quero falar sobre fazer oposição. Se tem uma coisa que nós progressistas e nós esquerdistas esquecemos de fazer, é oposição. O governo Bolsonaro está nadando de braçada. Aliás, desde a eleição, quando ele, juntamente com os interesses internacionais e aquele grupo meio estranho, meio escondido, né? Tudo que faz por debaixo dos panos. Aquele grupo internacional que a gente conhece pela pessoa do Steve Bannon, que ajudou a eleger os conservadores na Itália, na Hungria, nos Estados Unidos. Aliás, a eleição do Trump se deve aos esquemas de robôs, de disparos, né, contra enfim, a Hillary Clinton, contra o seu, enfim, contra a pessoa dela, contra a honra dela, que levou, inclusive, o Trump ao poder e que no Brasil levou o Bolsonaro ao poder. Então, esses esquemas de robôs que interpretam, né, o que acontece, o que deixa de acontecer nos perfis do Facebook, né, enfim, das redes sociais como um todo, e que dispara fake news, notícias falsas, né, num verdadeiro escritório de destruição de reputações alheias. Foi isso que levou à eleição do Bolsonaro, na verdade, no Brasil. E eles continuam, né? E aqui no Brasil, esses esquemas são alimentados por muitos parlamentares que dão apoio e são base do governo, né? Pagando a Sara Geromini da vida, enfim, e outros blogueiros e influenciadores digitais para disparar notícias contra o Supremo Tribunal Federal, dispararam contra o Congresso, enfim, disparam contra os adversários e contra aqueles que o Bolsonaro elege enquanto inimigos. Então, nós não temos a narrativa, não fizemos e nem criamos nenhuma narrativa para que se disputasse. O que está havendo hoje é um ato que a direita está se degladiando, a direita liberal com a direita neofascista, bozo-nazista, enfim. E a gente fica coletando uma vitória aqui, outra ali, por tabela, mas não temos, né, perdemos o protagonismo, perdemos a disputa pela narrativa, e o que nos falta hoje é justamente ter a narrativa e voltar a disputar esse protagonismo na política brasileira, que hoje está na mão dos protofascistas da bozosfera. Essa é a grande verdade. E o que fazer nesse momento? Primeiro, a esquerda compreender que as redes sociais não são um local de passeio ou de entretenimento. As redes sociais são locais de disputa política também. Então é importante, primeiro, que os partidos, que o PT, que o PCdoB, enfim, que o PSOL e outros partidos da esfera progressista venham, adentrem e participem aqui das redes sociais. Primeira questão que eu acho que é muito importante é fazer-se presente
todos os dias, toda hora, a cada minuto, a cada segundo, disputando esse espaço que a direita pouco reflexiva, preconceituosa, homofóbica, misógina e nazi-fascista tem usado e abusado, principalmente o YouTube. O YouTube, até pouco tempo, era um espaço onde não se tinha a presença, ou quase não se tinha a presença, de militantes políticos da esquerda. Era tudo da direita. Eram pessoas que militam na direita, né, tendo aí no YouTube o seu latifúndio, em que nós, obviamente, com toda a estrutura, né, eles lá com toda a estrutura, com todo o apoio financeiro, né, com disparos sendo feitos, né, e a esquerda indo, trabalhando organicamente, né, em todos os sentidos, tanto na militância quanto organicamente nas redes sociais, né, sem pagar, trabalhando isso aí para que tenha um público, né, cative um público, né, e é importante demais estar cativando. E se há possibilidade de se pagar para se ampliar, né, não os robozinhos, mas pagar as redes sociais para se ampliar, como é feito no Facebook, né, que você paga uma taxa ali e tal, e aí eles potencializam, né, ampliam ali o alcance das publicações. Isso é muito importante. Isso eu vejo como um investimento das forças progressistas na divulgação do seu ideário, na divulgação da defesa do Brasil, da defesa dos interesses brasileiros, na defesa das minorias políticas, que por vezes são maioria, como as mulheres, como os pretos e pardos, que formam os negros, né, a população negra no Brasil. Enfim, fazer chegar à população que quem os defende está ali. Acho que esse é o primeiro passo. O segundo passo é compreender a dor da população, é voltar às origens. Essa semana eu vi uma entrevista do presidente Lula em algum lugar, que eu não me lembro aonde, onde ele fala: o PT tem que lembrar para que ele foi feito. É um partido de trabalhadores como dirigentes, feita para os trabalhadores, para os interesses do trabalhador, em defesa do trabalho, em detrimento ao capital. Porque não existe riqueza sem trabalho. O trabalho precede o capital. O trabalho é a matéria-prima sobre a qual o capital cresce. Então, é importante a volta às comunidades, a volta às origens, a volta às associações de moradores, aos grêmios estudantis, aos DCEs, os diretórios centrais de estudantes. É importante estar próximo da população, fortalecer os sindicatos, e estar com os sindicatos que foram combatidos ferrenhamente, né, e asfixiados no governo Temer pelos mesmos interesses que levaram o Bolsonaro ao poder, que são os interesses do grande capital, os interesses daqueles que detêm o poder econômico e por isso também detêm o poder político. Então é importante que o segundo passo seja as esquerdas, o campo progressista, voltar à base, estar na base, ser visualizado na base, lutando com eles juntos novamente. E por fim,
É importante que o campo progressista tenha uma estratégia, um estratagema, tenha planejamento, né, do que ele quer, como quer e quando quer. Porque se você não sabe para onde você quer ir, você não vai poder fazer o planejamento de que forma ir e quais são os caminhos pelos quais você deve utilizar para chegar nos seus objetivos. Parece simples, mas não é. É importante trabalhar a unidade das esquerdas, a unidade dos campos progressistas e democráticos do Brasil, para que nós possamos pavimentar um caminho de volta ao poder. E uma vez voltando a esse poder, nós precisamos primeiro desfazer todas as armadilhas feitas por esse governo e pelo governo Temer, que para mim é um governo só, tem a mesma cara, tem a mesma política econômica, tem a mesma destruição dos interesses e dos direitos trabalhistas, dos direitos previdenciários, dos interesses da classe trabalhadora, dos interesses da classe média e média baixa, né, ficando e sobrando somente para a classe alta, né, a classe média alta, e para os ricos e poderosos, os verdadeiros capitalistas que detêm os meios de produção, né, que detêm todos os meios dentro da economia. Né? Então precisamos ter esse pensamento. Em primeiro lugar, estar nas redes, se comunicando diariamente, diuturnamente, a todo momento, o dia inteiro, todos os dias. Primeiro, acima de tudo, isso. 2, voltar às bases, mas não como um discurso. Está nas bases, está nas lutas, está ombreado, ombro a ombro com os companheiros e com a população, defendendo seus interesses e defendendo o Brasil. E por fim, tem um estratagema, tem uma estratégia e ter uma unidade na ação para alcançar o poder novamente e, primeiro, desfazer tudo aquilo que foi feito contra os direitos do trabalhador, os interesses do Brasil e depois ampliar, progredir, ir para frente, voltar a crescer. Então eu acho que essa receitinha de bolo que vai fazer a diferença para o campo progressista voltar a ter uma oposição eficiente e eficaz, fazendo a coisa certa da forma correta.